Se tem um console da Nintendo que marcou a minha infância na era 3D, esse console foi o Nintendo 64. O Super Mario 64, meu queridinho, é claro. Zelda Ocarina of Time, outro grande jogo. E outros jogos de extrema qualidade. No vídeo de hoje vou falar de algumas curiosidades e descobertas nos jogos do console. Lembrando, já deixa seu like cogumelo para ajudar o canal, ativa a pausa, ou seja, o sininho da notificação, assim você não perde nenhum vídeo aqui no canal, que infelizmente o YouTube não tem entrega. Afinal de contas temos 648 inscritos, mas geralmente os vídeos estão pegando no máximo 80 visualizações, o que é muito estranho. Um canal de 600 teria que pegar no mínimo uns 200, né, só para ter uma métrica suficiente, enfim. Sem mais enrolações, vamos ao vídeo. Na trilogia original de Mario Party, há um cenário curioso que não foi utilizado, mas que ainda pode ser encontrado nos dados dos 3 jogos e reativado com códigos. Esse cenário mostra o que acontece quando não há mini-jogos disponíveis. Se isso ocorrer no final do turno de um personagem, o painel atrás desse ícone e as estatísticas ficarão amarelos, e um grande gráfico de sem jogo aparecerá na tela. O jogo então avança para a próxima rodada, ignorando o segmento do minijogo. No entanto, se for a última rodada, um grande gráfico de Game Over aparecerá e o jogo terminará normalmente. Esses dados também estão presentes em Mario Party 2 e 3 e podem ser ativados com códigos, mas funcionam de forma um pouco diferente. O cenário se desenrola da mesma maneira, mas o gráfico do sem jogo não aparece se for o último turno. Além disso, não aparece nenhum gráfico de Game Over, e o jogo continua para uma nova rodada que não deveria existir. Por exemplo, o turno 20 de um jogo de 20 turnos se tornará o turno 21. Mario Party 3 tem outro segredo interessante. Normalmente, ao iniciar o jogo pela primeira vez, todos os personagens estão desbloqueados desde o início. Apesar de a caixa de jogo indicar que os jogadores podem desbloquear novos personagens no desafio de um novo jogador, o que não é totalmente verdade. Curiosamente, se o jogo for forçado a entrar no menu principal com um salvamento não utilizado, ignorando a tentativa do jogo de carregar qualquer arquivo salvo, tanto o Waluigi quanto o Daisy não poderão ser selecionados durante a configuração da partida. Eles aparecem com ícones de ponto de interrogação não utilizados. Além disso, no menu de configuração de depuração do jogo, é possível ativar os personagens indicando que a intenção era que ambos fossem inicialmente desbloqueáveis em vez de jogáveis desde o início. Provavelmente essa ideia foi abandonada no desenvolvimento, pois foi usada como recurso publicitário na caixa do jogo. Um dos grandes motivos pelos quais o Nintendo 64 é tão lembrado hoje é por causa dos jogos incríveis criados pela Rare. Todos sabemos que a Rare desenvolveu títulos memoráveis para o Nintendo 64, como Conker's Bad Fur Day, Perfect Dark e Banjo-Kazooie, e que a Rare detinha os direitos dessas franquias. No entanto, isso nem sempre foi assim. Ao contrário de Conker e Perfect Dark, a Rare criou a família Banjo para a Nintendo. Isso significa que Banjo-Kazooie era uma propriedade intelectual original da Nintendo, conforme mostrado por uma marca registrada aprovada em maio de 1997, indicando que o proprietário era a Nintendo of America e não a Rare. A Nintendo possuía a franquia por 5 anos, até 2002, quando a propriedade do IP foi transferida para a Rare. Isso coincidiu com a aquisição da Rare pela Microsoft, que provavelmente estava ligada à transferência dos direitos da franquia para a Rare. De certa forma, essa notícia é um pouco surpreendente, considerando que a Rare fez com a IP, especialmente com humor não tão familiar em Banjo-Tooie. Existe uma chance extremamente rara de um pouco de humor sujo aparecer em Grunt Industry, enquanto o jogador avança para o bairro dos trabalhadores das instalações. A probabilidade de 1 em 1000, ou talvez até menor, de ocorrer um evento raro envolvendo um holofote emitindo de dentro de um banheiro. Se o jogador se aproximar, é possível ver um dos coelhos trabalhadores do prédio tendo o que parece ser uma luta intensa com prisão de ventre. Outra criação amada da Rare é Diddy Kong e seu título para Nintendo 64, Diddy Kong Racing. Antes de desenvolver o jogo de kart, a Rare estava tentando criar um jogo de estratégia em tempo real. Após algumas experimentações, acabaram desistindo. Lee Musgrave, da Rare, disse a Nintendo Life: pouco antes de Diddy Kong Racing, houve um mês de trabalho em um jogo de estratégia que fiz com Chris Stamper, mas que era no estilo de Command & Conquer e não relacionado. Eu renderizei algumas catapultas, mas fora isso, ele não foi a lugar nenhum e foi encerrado depois de um mês. Tentamos, mas no final parecia que o jogo de corrida tinha mais futuro. Musgrave, Stramper e outros desenvolvedores então focaram em um jogo de corrida, inicialmente chamado Wild Cartoon Kingdom. Esse jogo se inspirava muito na Disneylândia, incluindo o layout e as atrações de parque. Após muitas tentativas e erros,
a equipe implementou um modo de aventura semelhante ao Diddy Kong Racing, antes de o título do jogo ser alterado para Adventure Racers. O jogo foi retrabalhado no Pro Arm 64, menos inspirado na fantasia, e mais uma vez retrabalhado em Diddy Kong Racing. Enquanto eu trabalhava em Diddy Kong Racing, a Rare também teve a chance de criar o que mais tarde se tornaria um dos jogos de tiro em primeira pessoa mais elogiados para consoles, o GoldenEye 007. O jogo passou por algumas alterações para evitar comparações com eventos do mundo real. Quando questionado por jogos censurados sobre por que a faca de caça não estava na versão final japonesa, Martin Hollis, o diretor do jogo, revelou mais detalhes sobre a remoção da arma na localização japonesa. Martin Hollis mencionou que a decisão de remover a faca do jogo foi influenciada pelo trágico fim de uma criança chamada Kobe, no Japão. Um incidente que envolveu ataques com faca. Para evitar desconforto entre os jogadores japoneses, optou-se por eliminar a faca do jogo. Essa alteração também foi aplicada na versão japonesa de Perfect Dark, onde a faca de combate não está disponível, provavelmente pelo mesmo motivo. Além disso, mesmo após o lançamento do jogo e o fim da produção do Nintendo 64, a versão do Perfect Dark para Xbox Live Arcade sofreu mudanças. A arma conhecida como N-Bomb teve seu nome alterado para N-Grenade, possivelmente porque o termo N-Bomb é frequentemente usado de forma pejorativa nos dias de hoje. Outro jogo que passou por mudanças foi o WWF No Mercy e enfrentou um problema sério de falha de memória, resultando na exclusão aleatória dos dados salvos dos jogadores. Esse problema foi corrigido com a segunda edição do jogo, que os clientes podiam solicitar para substituir suas cópias antigas. No entanto, essa nova versão veio com a restrição de que os lutadores não podiam mais sangrar, embora as animações de combate permanecessem. Quando Resident Evil 2 foi portado para o Nintendo 64, foram incluídos 16 novos documentos conhecidos como Arquivo X. Esses documentos expandem a história da franquia e conectam Resident Evil 1 e 3 e Code Verônica. Dois desses arquivos faziam referência a dramas de áudio não canônicos lançados exclusivamente no Japão, que foram produzidos antes mesmo de os Arquivos X serem considerados para a versão do Nintendo 64. Além disso, o arquivo do relatório de Chris resumiu a trama de Resident Evil 1, incluindo os principais elementos da história e reviravoltas, que acabou revelando a história do primeiro jogo para qualquer jogador que só tinha um Nintendo 64 e poderia jogá-lo no futuro. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você realmente gostou, peço humildemente aquele like cogumelo, ativa para estar o sininho da notificação, assim você não perde nenhum vídeo novo. E comenta aí se sabia de alguma dessas coisas. Se não é inscrito e curtiu o vídeo, se inscreva para mais vídeos assim. Até o próximo vídeo, valeu!